Hallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo que fala sobre aprender alemão sozinho. Eu vou dar algumas orientações e vou falar também de alguns desafios de aprender alemão sozinho, ok? Acho que isso é uma tendência mundial e por que não dar alguma orientação para vocês? É claro que o ideal para iniciante é sim aprender alemão com um professor numa escola de idioma, com explicações e conversação realmente autêntica ali em sala de aula, porque algumas ideias e algumas regularidades da língua alemã, elas vão ser simplesmente difíceis de dar o clique, de dar o eureka, é assim, que muitas vezes por conta própria isso vai ficar difícil. Então essa é a situação ideal. Aula particular ou aula em grupo, ou como for essa aula, mas acompanhado de um professor. Muitas vezes isso não dá, óbvio. Então, quando isso não dá, e vocês apelam por diversos motivos, e cada um tem os seus, aí vocês vão o quê? Tentar aprender alemão online. Bom, para aprender alemão online, a gente tem um desafio. Todo mundo vai correr para vídeo, correr para blog. Quando acontece isso, vocês começam a pipocar em um monte de tema gramatical, muita gente fica só em gramática, aprendendo coisas aleatórias, e eu falo que é aula de nada. Aula de nada porque vocês ficam andando em ciclos, vocês não têm uma progressão que a gente chama em alemão, que é, vou até fazer uma escadinha aqui, o I mais um. Nem estava programando explicar isso, mas assim, a informação. Lá em cima vai ter a informação mais um, sempre acrescentando uma coisinha a mais. Aí a gente pega isso aqui, e isso agora vai ser a informação, e na lição que vem, mais um. Aí isso aqui é a informação, e na aula que vem, informação, mais um. E assim a gente vai tendo o quê? Essa evolução vocabular, evolução comunicativa, evolução gramatical, junto de informações culturais, de ter a consciência do aprendizado, que agora todos os livros trazem, como é que eu aprendo melhor, como é que eu, Ingrid Lenk, aprendo diferente de você, quais são as técnicas de aprender. Então isso está sendo bastante tratado hoje em dia. E os livros, melhor do que nada, fazem isso de maneira muito sequencial e inteligente. Muito mais que a gente. Eles sabem exatamente o que você precisa para continuar, o vocabulário é ciclo, os exercícios são cíclicos, então você pode fixar tudo isso. Eu sempre falo e vou voltar a repetir. Falar é lembrar, e lembrar é repetir. Então falar é repetir. E os livros vão fazer isso. Então não é um assunto, pipocou aquele assunto, vi rapidinho, fui pro outro, vi rapidinho. Não. A gente vai ver, vai ler, vai falar, vai associar verbo, vai escrever, vai ler outro texto, vai falar de novo. Então a gente tem que ficar um pouco ali, a gente precisa cozinhar um pouco o assunto. É que nem um bolo, a gente vai colocando os ingredientes, mas a gente tem que assar, o bolo tem que crescer, tem que usar, tem que comer o bolo, ou seja, é um processo grande de aprender, coloca o conhecimento, trabalha o conhecimento, usa o conhecimento. Então, passo número 1, escolham um livro. Mesmo livros só com explicação em alemão, porque eu não conheço um livro de alemão com explicação em português que seja bom. Livro, estou falando livro didático, estou falando de livro de gramática, e mesmo de gramática é pouco, viu? Muita gente me pergunta da Monika Reimann, tem muitos problemas. Mas vamos dar uma olhada aqui. De quais editoras? De uma editora reconhecida e confiável. Eles têm programas de estudo, pessoas que fazem estudos seríssimos para desenvolver esses livros. Cornelsen é uma editora séria, Langenscheidt é outra editora séria, Klett também e Huber também. O livro que eu trabalho é o da Cornelsen, mas todas essas 4 editoras são seríssimas para alemão como língua estrangeira. Antes de passar para o próximo, escolha também um livro adaptado ao que você quer. Se você é adolescente, se você é adulto, né? Porque a gente tem também esses dois polos muito importantes. No do adulto, a gente vai ter uma progressão vocabular diferente, né? A gente vai falar de si, falar de idioma, falar de trabalho. No adolescente, a gente vai falar de animal doméstico, viagem de classe, banda, ou seja, evolução vocabular bem diferente. Dá uma olhada, quando vocês abrirem, tentem entender o seu livro. Dá uma olhada no conteúdo programático, ali, né? Conteúdo, os temas e os textos, vocês vão não entender muita coisa, mas uma linha mestra só para dar uma olhada superficial.
de quais serão os textos que o livro que você escolheu vai trazer para você, né? Quais são aqui as Sprechhandlungen, as atividades de fala que vão ser propostas, está toda desenvolvida, a gramática ali, ó, alfabeto, verbos no presente, no singular e no plural, Personalpronomen, aí depois vocês têm aqui Composita, Artikel, Adjektive, Nominativ, Acusativo, então tem toda ali uma linha mestra. A mesma coisa vai ter uma linha mestra para pronúncia e para lá, lernen, aprender, o aprender. Então dê uma checada naquela capona, sigam a sequência do livro, obviamente, né? Não vai para a lição 1, depois para 5, depois para 2, não. Façam o livro na sequência e entendam o funcionamento do livro. Eles vão trazer vários símbolos, uma estrutura de exercícios, a parte do professor, a parte de exercício, a parte de fixação, como é que são divididas essas partes. Cada livro traz uma forma diferente. Se fosse para falar do Estúdio D aqui, eu sei ele de cor salteado, não é o caso. Um dia eu posso até fazer. Que ele também tem todo um jeitão que a gente precisa dar uma entendida para o aluno, uau, fluir que nem um sabãozão em cima do livro. Legal. Ele traz aqui um monte de símbolos. Olha lá, ali o que você vai fazer naquele primeiro exercício? Vai ouvir. E referente a esse exercício, vai ter um exercício de fixação que tem marcado com U1 e 2. Né? E você encontra o exercício no CD1, aquela coisa toda, tem que dar uma olhada. Outro tipo de exercício aqui, por exemplo, né? Você tem aqui um exercício de Aussprache. Você tem que repetir, então a gente tem a boquinha, assim como vocês têm o Alteres, para quando for um exercício de repetição, de sedimentação do tema apresentado. Então, dê uma olhada, entenda o funcionamento do livro antes de começar. Outra coisa, comecei uma lição, insiram-se no tema, deem uma olhada no título, no subtítulo, nas fotos, é muito importante. Tem gente que vai direto para o tema, direto para o texto, e aí ele pulou uma fase essencial que é se colocar dentro da situação, ativar o conhecimento de mundo. E se a gente ativou esse conhecimento de mundo, isso vai nos ajudar a criar sentido para palavras que a gente tem que deduzir. Então, comecem sempre se inserindo no tema, olha lá. Café ou Tee? É o tema aqui, que a gente já fez essa lição, né? Im café. Puxa, legal. E assim, a gente dá sequência, né? Tem vários outros subtítulos, não pus tudo aqui para vocês, mas é sempre é bom dar uma olhada. Vocês vão conseguir estarem mais confortáveis no tema. Outra coisa. Aí vem a primeira dificuldade. Enunciados em alemão. Realmente, vai ser uma dificuldade. Primeira coisa, vocês podem começar um trabalho inicial com traduções dos enunciados. Então tenham algum dicionário aberto, Linguê, Google Translator, não importa, né? E trabalhem com pares de palavras. Quando a gente dá às vezes uma palavra só nesses tradutores, ele vai ficar sem contexto também. E pode trazer um monte de coisas. Eu coloco lá mudança. Eu estou falando de qual mudança? Minha mudança interior, porque eu me transformei em um ser humano diferente. Eu estou falando mudança de casa. Eu estou falando uma mudança... Que mudança que eu estou falando, né? Então, se você dá pares de palavras, mudança de casa, mudança pessoal, você vai conseguir trazer o par semântico ideal que você está procurando. Então, evitar palavras isoladas. E comece a fazer o seu pequeno léxico. Pegue uma página do seu caderno onde você começa a colocar os principais verbos que aparecem no enunciado, os principais enunciados, e vai ser uma linha mestra de orientação aí para vocês fazerem os enunciados. Então, lá, lista de verbos e enunciados mais frequentes. Não traduzam tudo. Tentem identificar os verbos, as palavras mestres e orientadoras. Por quê? Porque uma vez que o aluno começa a traduzir sempre tudo, ele começa a se viciar em não conseguir se resolver sem estar com tudo, absolutamente tudo traduzido. E esse vício do cérebro é muito perigoso. Não é a linguagem autêntica. Quando vocês estiverem falando com alemães, ouvindo alemão, tendo que interagir de forma autêntica, muita coisa não vai ser entendida, mas vocês têm que se colocar no tema, chegar a conclusões, a conceitos, porque você elimina e porque você pega palavras orientadoras, seja num texto escrito, seja num texto falado, né? E a partir daquilo você supõe o que esteja, reage, e aí você interage na comunicação, mas sem entender 100%. Então evitem, isso é muito perigoso. Talvez no começo, mas depois desprendam-se disso.
dedução lógica da atividade, né? Essa é, por isso, é o que eu estou falando, essa é a comunicação autêntica. Eu ouvi o que o cara me falou, eu sei que o tema é tal, eu sei que ele está me perguntando tal coisa, eu vou responder para ele mesmo sem ter entendido tudo. E há uma dedução lógica nas atividades. Bom, aqui é só um exemplo de, por exemplo, a palavra ergänzen, né? Que eu fiz esse teste, chega lá e coloca complemento. Ok, dá até pra gente entender o que o texto, o que o exercício quer. Mas quando eu coloco ergänzen Sie den Text, vem exatamente, complete o texto. Então ali a gente estava com, um par semântico não tão inteligente assim. Então usem pares de palavras. Então aprender a traduzir o necessário e aprender a deduzir a atividade através de palavras orientadoras. Por exemplo, eu tenho aqui hören Sie noch einmal. Eu já sei que hören é ouvir, eu já sei que lesen é ler. Welche Fotos passen zu den Dialogen? Eu tenho lá o contexto, eu tenho cheio de foto, dois diálogos, então provavelmente aí eu tenho lá ordnen Sie zu. Eu acho que é para eu ordenar foto e diálogo. No começo até dá para dar uma checada no Google Translator, mas depois vocês têm que confiar que vai ser muito provavelmente isso. A mesma coisa com essa atividade aqui de número 5 para exemplificar. Nós temos lá um título qualquer, warst du schon mal in, o aluno não entendeu nada, mas tudo bem. Talvez ele procure essa aqui, que é importante. Mas ele vai passar, ele vai seguir. Ergänzen Sie den Dialog. Ergänzen a gente viu que é completar. Hören Sie und kontrollieren Sie. E aí eu tenho um diálogo com lacunas e várias palavras espalhadas. É óbvio que é para vocês preencherem o texto. Então assim, não precisa ficar traduzindo tudo sempre. Esse é o ponto. Já? E aqui eu vou aproveitar o gancho do tal do kontrollieren Sie. Exatamente. Corrijam os seus exercícios. O mais importante da língua não é a regra, é a exceção. É aquele detalhinho que você vai falar, puxa, mas por que mudou aqui? E vocês só vão ter isso com o feedback. Por isso que é tão importante a aula, né? Porque vocês têm um feedback, por isso que eu faço tanto exercício com vocês. Senão vocês são uma poeirinha livre, voando e tudo mais, e vocês não têm uma percepção, né? Eu fui por muito tempo paraquedista. E no paraquedismo, a gente é simplesmente uma poeirinha voando por aí. A partir do momento que você tem o outro para se comparar, que é aqui, você tem uma comparação, você sabe, puxa, tô puxando para um lado, tô puxando para o outro, tô girando com o meu corpo para esse lado. Então, essa comparação vai ser fundamental. Anotem os seus erros, tá? Percebam, eu entendi porque eu errei. Se vocês não entenderam porque vocês erraram, aí vocês podem buscar ajuda, né? Buscar alguma explicação online, por exemplo. Um desafio que vai ter para quem estuda sozinho, explicações gramaticais. Então vocês estão seguindo o livro, aí o livro uma hora vai trazer algum ponto gramatical a ser explicado, a ser usado. As explicações vão estar em alemão e aí é o ponto que vocês sim vão utilizar os recursos online para se solucionarem. Então, tanto blogs quanto vídeos, eu acho que vocês encontram muito, tanto explicados em português quanto explicados em inglês. Quem sabe inglês pode recorrer também a outros tipos de sites e blogs, que não só os brasileiros. Mas tá aí um ponto onde hoje, graças a Deus, vocês têm esse recurso, que no passado não era possível. Se solucionar através da internet. Agora, o grande desafio mesmo é conversação. Porque se vocês estão aprendendo sozinhos, quem vai corrigir, quem vai dar um feedback, isso vai faltar. Onde é possível vocês treinarem uma coisa parecida? É através do Schattenspiel, que é esse jogo de sombra, que é essa repetição em voz alta de frases prontas, de inputs prontos, né? Não é uma formação espontânea e já de produção realmente, é uma produção ainda guiada, a gente chama, né? Gelenkt. Mas até aí tudo bem. Ou uma conversação imaginária. E nós temos no livro muitos text karaoke, são um karaokê entre o falante e vocês. Outros exercícios de repetição em voz alta, que são sequenciais. Essa vai ser a única opção de quem faz aula online, de quem faz aula sozinho. Algumas ideias para vocês tentarem solucionar isso. Buscarem parceiros tandem. Tem muitos sites que tentam encontrar pessoas tandem, que é um parceiro que vai tentar aprender sua língua e você vai tentar aprender a língua dele. Então, de repente, tem algum brasileiro tentando aprender português e vocês podem fazer essa troca.
Dificuldade aqui é que como o alemão não é professor, né, quando ele não vai saber aonde parar. Então você está começando a aprendendo das verbos no presente, algumas estruturas, ele já vai contar coisas no passado. Se eu tivesse querido perguntar, eu teria perguntado. Já vão falar expressões muito difíceis. Então tem também aqui mas tudo bem, vocês vão ter que usar as frases que vocês aprenderam no curso. Fale devagar, repita. É uma forma de tentar falar. Encontros com nativos. Quem mora em cidade grande no Brasil pode ver se a sua cidade oferece algum clube de alemães, algum encontro de alemães, que são as famosas, vou até escrever aqui, Stammtisch. Eu sei que tem em algumas universidades, por exemplo, com estudantes internacionais. Então, tentar encontrar alguém para falar. Essa é a verdade, né? E situações onde vocês têm contato com a situação autêntica da língua. No Facebook, vocês encontram grupos também de alemães brasileiros, mas aí vai ser um contato com a escrita, não com a fala, né? E também a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito grupo de brasileiro falando entre si em alemão, você cria uma língua fake de falantes e falantes errado, né? De alunos. Mas tem muito problema, aí um acaba aprendendo com o erro do outro, o que pode ser perigoso. Então, é legal o grupo de Facebook, vocês têm contato com muitas expressões autênticas, com pessoas nativas, tudo mais, mas vai ficar faltando. Quem pode usufruir de algum recurso financeiro pode tentar encontrar um professor para fazer uma aula por mês, por exemplo, só de aula de conversação e receber um feedback de correções gramaticais. Por que não? Né? Pode ser uma solução talvez até um pouco mais barata, mas essa parte vai ser a parte que mais vai ficar pendente. Então é isso, os próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar alguns recursos de música e alguns recursos de vídeos que existem online para vocês também darem um apoio aí no aprendizado de vocês. Espero poder-los ter ajudado. Um beijo, Cristana.